Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje nós vamos estudar Direito Tributário. Estamos estudando a relação jurídica tributária. E no estudo da relação jurídica tributária, nós já vimos o fato gerador, já estudamos o fato gerador, que é aquele fato que vai gerar a tributação. Importante saber que no estudo agora da obrigação tributária, eu tenho que saber que no momento em que ocorre o fato gerador, naquele momento nasce a obrigação tributária. Tá? Então eu realizei, vamos pegar um exemplo de fato gerador. Está previsto lá, como questão hipotética, que se eu adquirir o veículo automotor, eu vou pagar IPVA. Eu adquiri o veículo automotor. Eu realizei o fato gerador em sentido concreto. Ocorreu a subsunção. Eu realizei aquilo que está previsto na norma hipotética. Tá? Realizei o fato gerador. Nesse exato momento, surge o que? A obrigação tributária. Que nós temos como conceito o vínculo. O vínculo o quê? O vínculo que vai unir o sujeito ativo com o sujeito passivo, através de um objeto. E é exatamente a relação que nós vemos aqui. Sujeito ativo, sujeito passivo, através de um objeto. Aqui nós temos o que? A obrigação tributária. É esse vínculo que determina a ligação entre quem vai cobrar e quem vai pagar. É obrigação tributária. É claro que essa obrigação, se nós formos fazer uma definição clássica, poderia ser similar ao direito civil, mas não é bom nós confundirmos, porque já na classificação aqui, nós vamos ver que não tem nada a ver com o direito civil lá. Então vamos ficar aqui com a definição. Vínculo que vai realizar o quê? A ligação entre o sujeito ativo com o sujeito passivo através da realização de um objeto. E quem é o sujeito ativo? É quem detém a capacidade. Cuidado! Nós já estudamos competência e nós vimos que competência é a aptidão legislativa para criar um tributo. A capacidade, ela é o quê? Também já vimos. É a aptidão de administrar, de gerenciar, de arrecadar, de fiscalizar. Isso é capacidade. Então eu tenho que ter em mente que o sujeito ativo, ele tem a capacidade. É claro que muitas vezes, quem tem a competência tem a capacidade. Mas como sujeito ativo, ele é capaz. Ele não é competente. Porque ele já criou a lei. Se nós estamos falando aqui já na relação jurídica, porque ocorreu o fato gerador, já foi exercida a competência tributária. O que está se exercendo agora é a capacidade. Então o sujeito ativo é aquele que tem a capacidade para cobrar o tributo. Tá? E aqui nós temos a parafiscalidade, lembra lá? Os órgãos de classe, por exemplo. Vai lá a OAB e cria, vai passar na OAB e vai ter que pagar anuidade. A OAB tem a capacidade, mas porque foi delegada pela União, que no caso é uma contribuição de categorias profissionais, ok? Sujeito passivo, quem é? O contribuinte. Mas eu não posso esquecer do responsável. Quem é o contribuinte? É aquele que exerce o fato gerador. Então toda pessoa que exerce o fato gerador e realiza o pagamento do tributo é contribuinte. Só que eu tenho casos que vai ser o responsável. E o responsável, ele não exerceu o fato gerador. Ele só é responsável pelo pagamento do tributo. Então, por exemplo, eu compro um imóvel e coloco no nome do meu filho, de 2 anos de idade. Meu filho, ele realizou o fato gerador, ele é o contribuinte. Ele realizou o fato gerador. Só que ele tem 2 anos, ele não tem como pagar. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu, como pai, como responsável dele, eu vou ser o responsável tributário daquele pagamento, daquele tributo. Nesse caso, o IPTU. Ok? E o que vem a ser o objeto? O objeto é a conduta. Qual conduta? Realizada. Lá, lembra? A lei vai determinar, de forma hipotética, qual é a conduta que vai gerar o fato gerador. É o que nós já vimos lá como fato gerador, como situação hipotética. Realizei a conduta, realizei o quê? O fato gerador em concreto, que é o objeto da relação jurídica tributária. Por isso que é o vínculo. O vínculo que liga o sujeito ativo com o sujeito passivo através do objeto da conduta realizada pelo sujeito passivo. Ok? E por fim eu tenho a classificação das obrigações em principal e acessória. Só que aqui na área do direito tributário, a classificação, o conceito é diferente. Por quê? O que é uma obrigação principal no direito tributário? Toda prestação pecuniária, de caráter pecuniário. Então toda vez que eu tenho que pôr a mão no bolso e pagar, a obrigação é principal. Não interessa se seja o principal o tributo, não interessa se juros desse tributo, não interessa se seja multa tributária.
Tá? Cuidado aqui, porque eu já vi muita gente errando, falando que, o tributo é o principal, a multa é o acessório. Negativo. Multa é a obrigação principal, tem que pagar. Toda vez que eu tiver que efetuar o pagamento, é uma obrigação principal em direito tributário, ok? E acessório, o que sobra? Para acessório são as obrigações de fazer ou não fazer. Então, por exemplo, obrigação de dar nota fiscal, é uma obrigação acessória. A obrigação de ter lá a escrituração dos livros lá fiscais, obrigação acessória. E olha só que interessante. No direito tributário, uma obrigação acessória pode gerar uma obrigação principal. Quando? Eu não dou nota fiscal. É a obrigação acessória que eu tenho, dar nota fiscal. Eu não dou. Venham lá os fiscais e vão fazer o quê? Me autuar e vão me multar. No momento em que aplica a multa é que tipo de obrigação? Principal. Por quê? Porque toda vez que eu tenho que pagar, a obrigação é principal. Ok? Então não vamos confundir a obrigação acessória e a obrigação principal dentro da relação jurídica tributária, mais especificamente, obrigação tributária. Ok? Então até a nossa próxima aula, onde nós vamos dar continuidade no estudo da relação jurídica tributária. Então até lá, em Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.